E aí, pessoal, estamos de volta com esse vídeo. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre relação binária, relação dela com a função, relacionamos domínio, contradomínio e a imagem. Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão do domínio e verificar como fazer a representação gráfica dessa função. Então, só relembrando, a gente falou no outro vídeo sobre o domínio, imagem e contradomínio. O domínio de uma função corresponde ao conjunto de partida, ou seja, do lugar de onde partem as flechas da minha função. Os elementos atingidos, os elementos atingidos pela seta, a gente chama de imagem. E o conjunto que recebe as setas, a gente chama de contradomínio. Então, o exemplo é o mesmo do vídeo anterior. 1, 2, 3 e 4, a seta está saindo deles. Essa seta chega no 5, no 6, no 7 e no 8. O 9 e o 10 sobram. Se eu estou pensando no meu domínio, o domínio vai ser o conjunto de onde sai a seta, que é o conjunto A. A imagem vai ser aquele domínio, o contradomínio, desculpa, vai ser aquele conjunto que recebem a seta. E a imagem, os elementos propriamente ditos que recebem essa seta. Então, no nosso caso, 5, 6, 7 e 8. Agora, se eu estou falando de uma função com mais abrangente, como todos os números reais, que é o que a gente vai ver agora, isso muda um pouquinho de figura. Quando eu falo em domínio, agora eu estou falando em todos os reais. No contradomínio, também. Só que quando eu vou pensar nesse domínio, apesar de ser todos os reais, eu tenho alguns casos de exceção. Então, como eu falei, o domínio são os valores que a gente pode atribuir para x, na hora de a gente pensar na nossa função, na hora de eu pensar na representação gráfica, qualquer coisa do tipo. No geral, então, vai ser sempre o conjunto dos reais. Mas eu tenho aí 3 exceções, que é o que a gente vai focar nesse vídeo. Vamos lá para as exceções. Primeiro caso, quando a variável aparece no denominador de uma fração. O que acontece quando ele aparece no denominador? Eu não posso ter no denominador um número zero. E aí, a condição de existência, o denominador dessa fração deve ser diferente de zero. Vamos pensar num exemplo. Eu tenho lá a minha função, 3 mais x, e no denominador 2x menos 5. Observem que eu não estou analisando a parte de cima, porque isso não interfere para mim. Eu vou analisar só a parte de baixo dessa fração, que é onde eu tenho a restrição. A restrição é, no denominador não pode ser zero. Então eu vou pegar essa parte de baixo, 2x menos 5, e dizer que isso tem que ser diferente de zero. Observem que é próxima a uma equaçãozinha de primeiro grau, onde a gente vai ter que isolar o x. Então, 2x diferente de 5, x diferente de 5 sobre 2. Então, observem o seguinte, na hora de eu atribuir um domínio para essa conta, ela pode ser qualquer número pertencente aos reais, contudo, o x tem que ser diferente de 5 meios. Então, pode ser qualquer valor, menos os 5 meios, porque os 5 meios vai fazer com que esse 2x menos 5 zere. E se ele zerar, eu estou numa condição de não existência dessa fração. Tá ok? Segundo caso da exceção, quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par. Então, quando ela está dentro de uma raiz, e essa raiz tem o índice par, 2, 4, 6. Nesse caso, esse número ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Já ouviram falar que não existe raiz negativa? Dentro do conjunto dos reais, não existe uma raiz negativa. Dessa forma,
Vamos ver como isso vai funcionar num exemplo. Ó, a minha função é raiz de 2x menos 6 dividido por 5. Aonde está a minha restrição nesse caso? Dentro da raiz, 2x menos 6. Então, esse 2x menos 6, ele vai ter que ser, para que a gente consiga resolver, maior ou igual a zero, porque eu não posso ter dentro da raiz valor negativo. Então, mesmo caso, é uma inequação onde a gente vai isolar o x. Então, 2x maior ou igual a 6, x maior ou igual a 6 dividido por 2. Então, x vai ser maior ou igual a 3. Isso quer dizer que o meu domínio vai ser qualquer número dentro dos reais, contudo, eu só posso aceitar x maior ou igual a 3. Por quê? Se o x for menor que 3, ele vai deixar o valor que está dentro da raiz negativo. Deixando o valor negativo, eu não posso aceitar esse valor como resposta. Tá ok? Aí eu passo a não ter uma operação verdadeira dentro dessa raiz. Vamos para o último caso de exceção. Agora, nesse último caso, eu estou juntando as duas coisas. Então, quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, e esse está no denominador de uma fração. Então, no terceiro caso, é a junção do primeiro com o segundo. Então, no primeiro eu não podia ter zero, no segundo eu não podia ter número negativo. Então, nesse caso, eu só vou poder ter números maior que zero. Vejam, no caso 1, tinha que ser valores diferentes de zero. No caso 2, tinha que ser números maior ou igual a zero. Agora, só número maior que zero. Vamos para um exemplo. Então, ó, f de x igual a 3 dividido pela raiz de x mais 2. A minha exceção está nessa parte de baixo da fração. O denominador não pode ser zero e dentro da raiz não pode ser negativo. Então, eu considero que o x mais 2 ele tem que ser maior que zero. De novo, a gente tem uma inequação, onde eu vou isolar o x. Então, isso vai ficar x maior que menos 2. Então, eu posso aceitar como domínio dessa minha função qualquer valor dentro dos reais. Contudo, o meu x vai ter que ser maior que menos 2. Qualquer valor menor ou igual a menos 2 vai fazer com que essa equação ou zere ou fique negativa, essa parte de baixo. E aí a gente não pode aceitar isso também, porque foge do que o problema nos permite. Tá ok? Agora, a gente vai pensar na questão de representação gráfica dessa função. As funções matemáticas, elas podem ser representadas graficamente dentro de um plano cartesiano, e para tal é necessário as coordenadas x, abscissa, que a gente já viu lá no vídeo de plano cartesiano, e y ordenada, que é o valor do eixo vertical, o y. Então, aqui tem a montagem do nosso plano cartesiano. Para construir os gráficos de uma função, basta atribuir os valores do domínio, então atribuir os valores do x, utilizando a sentença matemática que define essa função. E aí calcular os valores correspondentes do y. Então vamos ver como vai funcionar. Eu tenho aqui uma função x mais 1. E aí eu quero construir o gráfico. Então vejam, eu montei uma tabela. Nessa tabela eu tenho os valores de x e eu tenho o f de x, que é o x mais 1. O f de x é a mesma coisa que o y, tá bom? Então pode aparecer em alguns livros f de x ou pode aparecer em alguns livros como y. O que a gente vai fazer? Vamos atribuir 5 valores quaisquer para esse x. Nesse caso, eu vou atribuir os seguintes valores: menos 1, 0, 1, 2 e 3.
Mas esses valores fiquem a critério de vocês para escolher qual que vocês querem. Escolhemos os valores, agora a gente vai substituir dentro do f de x. Então ficaria assim. Menos 1 mais 1 igual a 0. A partir dessa substituição, a gente pode montar o nosso par ordenado, que ficaria menos 1 para x, 0 para y. Quando x for 0, então vai ficar 0 mais 1 igual a 1. O par ordenado vai ficar 0 e 1. Quando x for 1, 1 mais 1, 2. O par ordenado vai ficar 1 para x, 2 para y. Quando x for 2, 2 mais 1 igual a 3. O par ordenado vai ficar 2 e 3. E quando for 3, 3 mais 1, 4. E aí os pares ordenados 3 e 4. Observem o seguinte. Quando a gente for traçar essa função, essa daí é uma função de primeiro grau, ela vai dar uma reta. Para traçar uma reta, a gente precisa de no mínimo 2 pontos. Então, o mínimo que vocês vão utilizar dentro da tabela é atribuir 3 valores. A partir daí, vocês podem colocar mais valores. Quanto mais valores, mais certinho o seu gráfico vai ficar, mais retinho. Quanto menos valores, mais próximo ao esboço ele vai ficar. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ter muitos valores, não, tá? Estou colocando 5, mas poderia ser menos. Aí vamos traçar o gráfico. Lembrando, a gente precisa traçar o eixo x, o eixo y, para poder atribuir esses valores lá. Então, ó, a nossa tabelinha está aqui do lado. E aí vamos ver como que isso ficou no gráfico. Observem os valores, ó. Menos 1 e 0. Sempre que uma das duas informações zerar, o meu ponto vai ficar exatamente em cima do eixo. Menos 1 e 0. Quem zerou foi o y. Então, eu fico com a minha informação em cima do eixo x. Está aqui, ó, menos 1 e 0. 0 e 1. 0 e 1. Está aqui em cima do eixo de novo. Quem zerou foi o x. Então, eu fico em cima do y. A partir dos outros em que não zeram, é só a gente fazer a junção. Então, 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. Observem e lembrem-se sempre de que quando vai fazer um gráfico, a gente precisa manter nesse gráfico uma escala padrão. Então, no eixo do x, eu fiz de 1 em 1. Então, sempre usem de 1 em 1 em tudo. Se começar de 1 em 1. Se você quiser fazer de 2 em 2, faça de 2 em 2 em tudo. No y, a mesma coisa. A escala que eu usei no x não precisa ser a mesma escala que a gente vai usar no y. Até porque eu posso estar falando de grandezas diferentes. Então, vamos pensar que eu estivesse falando em meses do ano. Mês 1, mês 2, mês 3. Seria o x. E aqui no y, eu estivesse falando em dinheiro. Então, a escala que eu estou usando no x não seria a mesma do y. Tá bom? Nesse caso, a gente usou a mesma, mas poderia não ser. A partir dessas informações, a gente vai traçar o gráfico, né? A reta do gráfico, que é ligar esses 5 pontos que a gente encontrou. Tá bom? Então, para resolver o gráfico é bem simples. Atribuir os valores na tabelinha. Feito isso, coloca essas informações no gráfico, sempre seguindo um padrão de escala. E a partir disso, liga esses pontos que vocês acabaram de encontrar. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Nos próximos vídeos, a gente vai falar de funções específicas. Então, função do primeiro grau, função do segundo grau e assim por diante. Tá ok? Muito obrigado mesmo até aqui. Espero ter sido claro na explicação. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até mais!